A noite estava fria, e uma névoa espessa se espalhava pela estrada vazia. O som do motor, uma constante em meio ao silêncio da madrugada, era a única coisa que preenchia o vazio da noite. Ethan Blackwood dirigia com habilidade, mas a chuva fina que começava a cair e a visibilidade limitada logo deram lugar a uma sensação de desconforto. O volante escorregava nas mãos dele, o carro parecia perder a aderência à medida que ele fazia a curva apertada. E, então, aconteceu. Um estalo. O impacto brutal. O vidro se estilhaçando. O carro rodopiando na pista escorregadia até finalmente parar com uma violência estrondosa. A escuridão tomou conta, e Ethan perdeu a consciência. Quando acordou, a dor era o único sentimento que conseguia identificar. Ele estava preso, imobilizado, com tubos e fios conectados ao seu corpo. O barulho distante de máquinas e o cheiro metálico de sangue o faziam perceber que algo terrível havia acontecido. Seus olhos tentaram se abrir, mas a luz parecia atravessar sua mente de forma dolorosa, como se ele tivesse sido arrancado de um pesadelo e colocado de volta em uma realidade cruel. O rosto coberto de bandagens, os ossos quebrados e a sensação de estar sendo dilacerado lentamente. Ethan tentava respirar, mas o esforço era enorme. A dor não parava. Foi uma dor física que o consumiu, mas também algo mais profundo, uma dor que não podia ser vista. Ele sentiu o vazio dentro de si, que não se limitava ao seu corpo mutilado, mas à sua alma. Ele sabia que algo mais tinha mudado, algo que ele não conseguiria descrever. O acidente tinha destruído mais do que sua aparência. Ele sentia uma perda irreparável, uma sensação de que, no momento da colisão, ele também tinha perdido algo que nunca poderia recuperar. Nos dias seguintes, ele passou a maior parte do tempo em um estado de delírio. A cada olhar no espelho, a cada toque de sua pele cicatrizada, ele se via mais distante de quem costumava ser. Ethan Blackwood não era mais o homem impiedoso que comandava negócios de poder e influência. Ele era agora uma sombra de si mesmo, vagando pela mansão em que se refugiara. Mas não só a sua aparência o havia transformado. Sua mentalidade havia se desfeito, e com ela, sua vontade de se conectar com o mundo. Ele havia sido destruído não só por fora, mas também por dentro. Seu coração já não batia com o fervor de antes. A dor constante o impedia de se abrir para qualquer coisa ou pessoa. O homem que antes era seguro e controlado agora vivia preso em um casulo de solidão e autopiedade, sem forças para mudar. Havia uma neblina densa em seu mundo agora. Ele não sabia se as pessoas se afastavam por medo ou por respeito. E ele também não queria saber. O Ethan Blackwood que havia sido aclamado, cobiçado, admirado e temido estava agora enterrado nas sombras de sua própria mansão. Durante anos, ele evitou qualquer forma de contato com o mundo exterior. O telefone na mesa de seu escritório ficava sem ser atendido. Os contratos eram enviados, e os negócios seguiam seu curso, mas sempre em seu nome, sem que ele tivesse de sair de casa. Ele não se importava. Não importava se a empresa prosperasse. Não importava mais nada. Tudo havia perdido seu significado. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Olivia Carter, uma arquiteta determinada, foi contratada para reformar parte da mansão Blackwood. Ela não sabia quem era Ethan Blackwood além de sua fama. Ela não sabia do acidente. Não sabia das cicatrizes, nem do homem em que ele havia se transformado. Ela só sabia que havia sido chamada para um trabalho de grande importância. Olivia se aproximou da mansão naquele dia como se fosse qualquer outro trabalho. Quando ela chegou aos portões, uma sensação de desconforto a invadiu. Ela não sabia se era o clima, a atmosfera pesada que emana da casa, ou simplesmente a grandiosidade do lugar, mas algo no ar parecia desconcertante. Ao adentrar, seus passos ecoavam no corredor vazio, e ela sentia que as paredes ao redor a observavam. A mansão estava fria, gelada, mas não apenas por fora. Parecia como se as paredes carregassem segredos e dores de um passado distante. E então ela ouviu. Ethan Blackwood não estava esperando por ela. Ela o encontrou em seu escritório, um espaço amplo, cheio de móveis antigos, mas a luz era fraca, quase inexistente. A única iluminação vinha de um abajur de mesa que lançava sombras profundas nas paredes. Ele estava sentado em uma poltrona, seu corpo magro e rígido, sua presença tão imponente quanto as sombras que o cercavam. Seus olhos, escuros e penetrantes, eram a única parte dele que parecia viva,
que parecia ainda manter algum tipo de poder. Olivia entrou com sua pasta de projetos, sentindo a tensão no ar. Ela sabia que estava diante de um homem que não se deixava impressionar por nada, mas o que ela não sabia era que havia algo mais nele, algo que ela sentiria com o tempo. Ela não sabia que, naquele momento, ele já a observava como se ela fosse uma chama que pudesse finalmente aquecer sua alma gélida. Senhorita Carter, você é a arquiteta responsável pela reforma? Ele perguntou com sua voz rouca, como se estivesse falando de algo distante, algo que não lhe importava. Olivia segurou a pasta com firmeza, dando um passo à frente. Sim, Sr. Blackwood. Fui contratada para revisar os planos da reforma do jardim e do saguão principal. Espero que aceite as minhas sugestões. Ela não estava ali apenas para trabalhar, sabia que precisaria desafiar a escuridão dele. Ele olhou para ela por um momento, seu olhar intenso e silencioso, como se fosse uma tempestade que ela ainda não conseguia entender. Vamos ver, ele respondeu simplesmente, seus olhos não deixando os dela. Mostre-me. E ali começou. Não só a reforma da mansão, mas algo que iria além de qualquer arquitetura ou construção. Algo que desafiaria os dois e os transformaria de maneiras que nem eles podiam imaginar. Agora, como Ethan e Olivia seguem suas interações, cada momento que passa é como uma batida de martelo, tentando moldar algo novo a partir de algo quebrado. A jornada deles não será apenas sobre a mansão, mas sobre a cura, o resgate e a reconstrução de suas vidas. E, em algum momento, Ethan começará a perceber que sua vida, que antes parecia marcada pela dor e pela solidão, ainda tem espaço para algo mais. Talvez, até mesmo, para o amor. O ambiente na mansão Blackwood estava pesado. As sombras do final da tarde se alongavam pelas paredes da casa, e Ethan parecia absorver a energia de cada cantinho, cada espaço vazio, como se a mansão fosse uma extensão de sua própria dor. Ele não estava apenas fechado para o mundo, estava impenetrável, uma fortaleza erguida pela dor do acidente e pelo desejo de permanecer isolado. Olivia entrou na sala de estar com os planos de reforma em mãos, o olhar atento, mas sem pressa. Ela sabia que cada passo que dava ali era um risco. Ethan Blackwood era um homem difícil, cheio de orgulho e rancor. Mas ela não estava ali para mudar quem ele era, estava ali para mexer com o que ele queria esconder. E, por mais que ele tentasse evitar, ela sentia que ele estava se abrindo, mesmo que fosse um pouquinho. E isso a desafiava. Ela o encontrou sentado, como sempre, naquela poltrona imponente de couro. O olhar fixo, sem expressão, como se a vida ali dentro fosse algo distante. Ela sabia que ele não estava apenas em silêncio. Estava com raiva, mas a raiva não estava voltada para ela, estava voltada para si mesmo. Sr. Blackwood, começou Olivia, sua voz suave, mas decidida, é hora de falarmos sobre a reforma. Ethan não tirou os olhos dela, mas seu corpo permaneceu imóvel, em um estado de vigilância que ela já conhecia. Ela sabia que ele estava esperando por algo. Uma falha, talvez. Um erro, uma brecha por onde pudesse lançar sua frieza, como se fosse um teste. Ela colocou os planos sobre a mesa, seus dedos leves, mas seguros ao mover o papel, deslizando as linhas com precisão, sem hesitar. Mas não era apenas o papel que ela manipulava. Era a situação, era ele. Eu tenho alguns projetos para o jardim e o saguão, ela começou, tentando medir as palavras. Mas para que a casa tenha a leveza que você precisa, será necessário mais do que mudanças superficiais. Precisa de vida. E, para isso, precisamos de um espaço que faça sentido, que te faça sentir alguma coisa. Ethan a observou, mas o olhar dele estava mais penetrante do que antes, como se ele estivesse tentando detectar uma mentira em cada palavra dela. Sentir alguma coisa. Ele deu uma risada curta, amarga. Eu não estou procurando sentimentos, senhorita Carter. Estou procurando por algo funcional. Algo que não me faça perder tempo. A frieza na voz dele fez o clima na sala ficar ainda mais denso. Mas Olivia não se intimidou. Ela já sabia que ele reagiria assim, como uma parede de gelo. Ela havia estudado aquele tipo de homem. E sabia exatamente como lidar com ele. Com calma, ela respondeu, sem se apressar, sem ceder. Eu entendo. Mas funcionalidade não é o suficiente. As paredes podem ser frias, mas o que está dentro delas não precisa ser. A casa, como você, precisa de um propósito.
Havia um silêncio depois da resposta dela, tenso e carregado. Ethan parecia digerir suas palavras, mas também parecia incomodado. O tipo de incômodo que ninguém percebe, mas que ressoa dentro dele, como uma ferida não tratada. Você acha que pode mudar isso? Ethan finalmente falou, sua voz baixa, mas cheia de uma tensão que ela ainda não conseguia descrever completamente. Ele não se referia apenas à reforma, ela sabia disso. Mas Olivia manteve a calma, o olhar firme. Eu não quero mudar você, Sr. Blackwood. Eu quero apenas te ajudar a enxergar algo além dessa parede que você construiu. Ela deu um pequeno sorriso, sabendo que ele odiava palavras como ajudar. Porque, no fundo, eu sei que você não está realmente satisfeito com isso tudo. Havia algo no olhar dele. Não era ódio, não era desprezo. Era algo mais complexo, algo que ele tentava esconder, mas que ainda assim não conseguia evitar. Ele se levantou da poltrona, a altura dele criando uma tensão palpável no ambiente. E o que você sabe sobre mim, senhorita Carter? Ela não recuou. O que mais ela poderia fazer? Olivia estava tão próxima do que ele precisava, que sentia que um simples movimento errado poderia destruir tudo. Ela olhou para ele, os olhos fixos nos dele, e respondeu com suavidade, mas com firmeza. Eu sei que você não gosta de mudanças, Sr. Blackwood. Sei que prefere a solidão, porque ela te mantém seguro. Mas também sei que, por trás disso tudo, há alguém que quer mais. Alguém que sente a necessidade de se transformar, mas que não sabe como. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, mas sem invadir o espaço dele. Ethan se manteve em pé, mas sua expressão já estava diferente. Algo tinha mudado. Ele estava mais atento, mais exposto. Você acha que pode me consertar? A pergunta veio carregada de ceticismo, mas também de algo mais. Uma curiosidade não dita, uma abertura, como se estivesse esperando por uma resposta que, de alguma forma, iria abalá-lo. Eu não sou sua terapeuta, Sr. Blackwood, ela disse, sem perder o tom calmo. Mas posso ajudar. Posso criar um ambiente que te faça sentir que existe algo além do vazio que você está vivendo. Eles estavam tão próximos agora, seus olhares se encontrando em uma troca silenciosa. Olivia sentiu a tensão aumentar entre eles, quase como se o ar estivesse mais denso, mais quente, carregado com uma eletricidade invisível. Ela não sabia exatamente o que aconteceria depois, mas sabia que as palavras não eram mais o suficiente. Algo estava começando a mudar. A verdade começava a ser dita de formas mais sutis, mais intensas. Eu não sei se isso vai funcionar, Ethan murmurou, mas sua voz estava mais baixa agora, mais suave. Como se, de alguma forma, ele estivesse começando a acreditar nas palavras dela. Ou talvez estivesse apenas desconfortável com o que ela havia tocado em seu interior. Algo muito profundo, que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Olivia sentiu a necessidade de recuar, mas sabia que, se o fizesse, perderia o momento. Então, com um sorriso suave, disse, eu vou fazer funcionar. Isso eu prometo. Ela virou-se para os planos, dando a impressão de que o assunto estava encerrado, mas a tensão ainda pairava no ar, sem resolução. Ele estava mais perturbado do que queria admitir. A resposta dele, embora não dita, estava nos olhos. Um misto de curiosidade e resistência. Mas, no fundo, Olivia sabia que a transformação deles estava apenas começando. O ar estava denso naquela sala. A mansão Blackwood, com seu silêncio pesado, parecia um cenário onde segredos e desejos eram aguardados pacientemente, prontos para explodir a qualquer momento. Ethan estava diante de Olivia, a poucos centímetros de distância. Algo havia mudado, uma tensão sutil no ambiente que ele não podia ignorar, mas que também não sabia como lidar. Ela podia sentir isso também. Ele estava ali, forte e imóvel, seus olhos escuros fixos nos dela, como se procurasse respostas para algo que ele mesmo ainda não entendia. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e resistência, que a fazia querer avançar e recuar ao mesmo tempo. Olivia deu um passo mais perto. Seus pés quase não faziam barulho no chão, mas a proximidade entre eles fez a temperatura na sala subir instantaneamente. Ela respirou fundo, os olhos não deixando os dele por um segundo. Eu sei que você está me evitando, Ethan, ela disse, a voz suave, mas carregada de uma certeza que ele não podia ignorar.
Mas não vai durar muito tempo. Ele não respondeu de imediato. Sua mandíbula estava tensa, o maxilar firme. Olivia percebeu a luta interna que ele travava, como se a resistência fosse uma segunda pele que ele estava tentando manter. Mas ela sabia que, por mais que ele tentasse, algo estava se rompendo dentro dele. Ele não poderia resistir por muito tempo. Eu não estou evitando nada, respondeu ele, a voz profunda e abafada, quase como se tivesse que se forçar a falar. Eu só não tenho tempo para distrações. Olivia deu um sorriso sutil, um sorriso que parecia desafiar o que ele acabará de dizer. Ela estava cansada de ouvir as palavras vazias, as desculpas disfarçadas. Sabia o que estava acontecendo ali. Era mais do que uma resistência. Era um jogo. E ela não estava disposta a perder. Sem dizer mais nada, ela deu um passo ainda mais perto, sentindo a pulsação de seu corpo aumentar. Ethan estava lá, parado, mas ela podia ver a luta interna no seu olhar. O desejo reprimido estava ali, como uma chama que tentava se apagar, mas não conseguia. Você pode negar o que está sentindo, ela disse, agora com a voz mais baixa, mais provocante. Mas eu sinto isso em você. No modo como me observa. No modo como seu corpo reage perto de mim. Ethan respirou fundo, mas não recuou. Ele se manteve parado, os olhos fixos nos dela, como se ele soubesse que ela estava certa, mas não queria admitir. Você acha que eu sou fraco? Ele murmurou, a voz carregada de algo mais, algo visceral, que ela não conseguia identificar completamente. Ela sorriu, inclinando-se levemente, deixando seu perfume envolvente fluir pelo ar. A proximidade entre eles agora era inevitável, e ela podia sentir o calor do corpo dele, a tensão que emanava de sua pele. Eu acho que você está desesperado para se sentir vivo, Ethan, ela sussurrou, a voz um murmúrio quase imperceptível, mas potente o suficiente para fazer seu coração acelerar. E então, sem mais palavras, ela tocou seu braço, levemente, como se fosse uma provocação silenciosa, mas profunda. O contato foi como uma faísca, um disparo que incendiou o ar entre eles. Ethan fechou os olhos por um momento, e ela sentiu sua respiração se intensificar. Não faça isso, ele murmurou, mas a voz dele estava mais baixa, mais rouca. Havia uma luta dentro dele, mas Olivia sabia que o jogo tinha mudado. Ele não estava mais em controle. Olivia não respondeu. Ela sabia o que ele queria. Mas, mais importante, ela sabia o que ele precisava. Então, com um movimento deliberado, ela tocou seu peito, os dedos deslizando sobre a camisa dele, sentindo o músculo rígido sob o tecido. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de um desejo silencioso, mas imenso. Eu não estou fazendo nada, ela disse, com um sorriso enigmático nos lábios, a voz carregada de uma promessa que ele sabia que não poderia resistir. Estou apenas te mostrando que você se recusa a enxergar. Ethan balançou a cabeça, mas não conseguiu se afastar. Ele estava ciente de cada movimento dela, de cada toque delicado que a fazia mais irresistível, mais inatingível. A tensão entre eles era palpável, eletricamente carregada. Sem aviso, Olivia se aproximou mais, seus corpos agora quase colados. Ela podia sentir o calor do corpo dele irradiando, a batida do coração dele acelerando. O ar entre eles estava saturado com algo que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Eu não posso fazer isso, Ethan sibilou, mas a maneira como ele disse isso era quase uma confissão, como se estivesse pedindo algo, mas ainda não fosse capaz de aceitar. Olivia olhou para ele, a intensidade de seu olhar agora como uma promessa. Você não pode, ou você não quer. As palavras flutuaram no ar, e ela sabia que ele estava à beira de ceder, à beira de deixar tudo acontecer. Mas ela também sabia que precisava dar o empurrão final, uma provocação. E foi exatamente isso que ela fez. Sem mais palavras, Olivia se aproximou de seus lábios, um gesto tão natural quanto a respiração, mas tão carregado de significado que poderia fazer o mundo parar. Ela parou a centímetros dele, os olhos fixos nos seus, esperando pela resposta dele. E então, sem aviso, ela fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios nos dele com uma força inesperada, uma mistura de desejo reprimido e necessidade urgente. Os lábios dele responderam imediatamente, e, por um momento, tudo o que eles sentiram foi aquele beijo, intenso, apaixonado, avassalador.
como se finalmente pudessem respirar novamente. O toque foi elétrico, cada movimento, cada suspiro, uma explosão de sensações que Ethan não sabia como lidar. Ele havia se prometido não se render, mas agora ele não sabia mais o que queria. Ela se afastou um pouco, seus olhos encontrando os dele com um brilho mais intenso. Eu sabia que você não conseguiria resistir, Ethan. Ela sussurrou, a voz rouca de desejo. Ele, agora sem palavras, simplesmente a puxou de volta para ele, selando a promessa com um beijo ainda mais profundo, ainda mais desesperado. O que quer que tivesse começado ali, naquela sala silenciosa e carregada de tensão, agora estava fora de controle. Eles estavam entregues ao que não podiam mais conter. A mansão estava silenciosa, mas o peso do ar parecia insuportável. Olivia sentia uma ansiedade crescente em seu peito, o coração batendo descompassado, enquanto caminhava pelo corredor, em direção à sala onde Ethan estava. Ela sabia que a conversa seria difícil, mas não imaginava que a decepção que estava prestes a viver seria tão profunda, tão devastadora. A tensão era palpável, mais forte do que qualquer outra coisa que ela já havia sentido antes. Ela entrou na sala sem bater, o olhar firme, mas a respiração acelerada. Ethan estava sentado, relaxado, aparentemente despreocupado. Seu rosto estava impassível, mas havia algo nele, algo sutil, que a fez sentir que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Olivia, Ethan disse com uma voz quase entediada, como se ela fosse uma interrupção. Ele não a olhou imediatamente, os olhos fixos em algum ponto distante, como se não se importasse em dar atenção a ela. O que é agora? Olivia se segurou, seus dedos apertando as palmas das mãos. Precisamos conversar, disse ela, tentando manter a calma, embora a sensação de desespero fosse crescente. Ethan ergueu uma sobrancelha, sua expressão ficando mais fria. Sobre o que? Ele se recostou na cadeira, como se estivesse mais interessado no seu próprio conforto do que no que ela tinha a dizer. O que ela não sabia, mas já pressentia, era que a conversa que ela imaginava seria sobre uma das questões mais profundas entre eles. Uma questão que ele nunca quis resolver, que ele preferiu ignorar. Ela estava prestes a descobrir o quanto ele a considerava insignificante para suas próprias conveniências. Eu não aguento mais, Olivia começou, as palavras saindo de seus lábios com dificuldade, mas com um brilho de determinação em seus olhos. Não aguento mais essa situação. Eu preciso saber onde estamos. Eu preciso que você me diga a verdade, Ethan. Ele a olhou finalmente, seus olhos escuros e frios, como duas pedras que não refletiam nada, sem emoções, sem respostas. A verdade. Ele sorriu de forma cínica. Você quer saber a verdade? Ela se aproximou dele, seu corpo tenso, seu coração batendo tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Sim, a verdade. Sobre tudo. Sobre nós dois, sobre como você realmente se sente. Ethan se levantou de repente, dando um passo à frente, seu corpo agora mais próximo do dela do que ela imaginava que fosse possível. O calor de seu corpo era sufocante, mas a maneira como ele a olhava era gelada. Você quer a verdade, Olivia. Ele a olhou nos olhos com uma frieza que a cortou como uma faca. Você está aqui porque acha que eu tenho algo a oferecer. Você pensa que tem alguma importância para mim, não é? Mas você não é nada mais do que uma distração. As palavras dele caíram sobre ela como um peso imenso, e a sensação de estar sendo esmagada pela verdade dele era quase insuportável. Ela abriu a boca para responder, mas ele a interrompeu. Você acha que eu nunca percebi? Que eu não sabia que você estava aqui, jogando suas cartas, tentando me prender com suas emoções? Não seja ingênua, Olivia. Eu não sou um tolo. Eu sei exatamente o que você está tentando fazer. Olivia sentiu o estômago revirar. Como ele podia ser tão cruel? Como ele podia ser tão indiferente a tudo o que ela estava fazendo? Tudo o que ela havia sentido por ele, todo o carinho e a entrega que ela havia dado, agora pareciam tão vazios, tão sem sentido. Ela sentiu a raiva crescer dentro dela, mas ao mesmo tempo, uma sensação de dor tão profunda que as palavras começaram a falhar. Eu nunca pensei que você fosse tão frio, ela disse, a voz trêmula de raiva e desgosto. Eu pensei que houvesse algo mais entre nós. Eu pensei que você fosse alguém com quem eu poderia confiar. Ethan deu uma risada baixa, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo.
Você é patética, disse ele, sem nenhuma empatia. Se você realmente acreditava em tudo isso, então você é mais burra do que eu imaginava. O veneno nas palavras dele atingiu Olivia em cheio, e, em um instante, ela sentiu como se estivesse sendo queimada por dentro. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as controlou. Não seria ele quem a veria fraquejar. Ela se virou, começando a caminhar em direção à porta, sua mente a mil, tentando entender como ela chegará até ali. Como ela havia se entregue a alguém que jamais a valorizaria. Mas antes que ela alcançasse a porta, Ethan a parou com uma frase que a fez parar no lugar, com o corpo congelado, o coração gelado. Você sabe o que eu realmente queria de você, Olivia. Ele disse, sua voz agora suave, como se falasse de algo trivial. Não era seu amor. Nunca foi. Eu só queria sua lealdade, sua obediência. Nada mais. Olivia se virou lentamente, seu rosto agora marcado pela dor e pela fúria. Você é um monstro, Ethan, ela disse, a voz tremendo de emoção. Eu te dei tudo, e você me tratou como se eu fosse nada. Ela não esperou por mais respostas. Não queria ouvir mais nada. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente, mas ela sabia que não havia mais nada para ser dito entre eles. Ele a tinha descartado como uma mercadoria que não servia mais. Ela havia sido uma peça em seu jogo, nada mais. Com o coração apertado, ela saiu da mansão, sem olhar para trás. A porta se fechou atrás dela com um som surdo, como um capítulo que se fechava. Ethan ficou na sala, os olhos fixos no vazio, sem nenhum sinal de arrependimento, apenas o eco de sua própria indiferença. A verdade estava clara agora. Ele nunca havia se importado de verdade com ela. Olivia caminhava pelas ruas, a dor que sentia agora sendo mais aguda do que qualquer coisa que ela já havia experimentado. As lágrimas finalmente caíram, mas eram lágrimas de revolta, não de tristeza. Ela havia sido enganada, e agora, tudo o que restava era seguir em frente. Mesmo que o coração estivesse quebrado, ela sabia que nunca mais voltaria para ele. Nunca mais. Se inscreva no canal e curta para a parte 2.